Olá pessoal, turma do oitavo ano A, Escola Paulette Planchon. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Aqui professor Raimundo Bezerra, reiniciando nossas aulas remotas. Capítulo 2, a partir da página 20, as migrações internacionais. Vamos abordar o tema migrações internacionais. Migração é o deslocamento de pessoas, de indivíduos ou grupos de pessoas de uma região para outra. Isso se dá frequentemente nos dias atuais, contudo, com o avanço e a consolidação da globalização, esses fluxos, essas migrações de pessoas se dá cada vez mais rápido de um continente para outro, ou seja, o mundo interligado. Mas isso sempre aconteceu, as migrações elas iniciaram de hoje. Não é hoje porque os meios de transporte, comunicação acelerada, mas sempre houve, sempre ocorreu, aconteceu as migrações. Por exemplo, o primeiro registro histórico de presença humana, os primeiros hominídeos ancestrais dos seres humanos, ele apareceu na África, ainda lá na pré-história, no início, antes da história moderna. E esse homem era hominídeo, eles buscavam a sua subsistência o necessário para a sua existência, para a sua subsistência, o que ele conseguia retirar, tanto da pesca, da coleta de frutos na floresta e da caça, coleta de fruto e da pesca, certo? E esse homem ele deslocava de uma região para outra, ele não tinha residência fixa, não tinha habitação, como nos dias atuais, eles viviam, em pequenos grupos e no meio da floresta, sem proteção, se abrigava debaixo de árvore ou em cavernas, grutas que ele encontrava. E ele se deslocava atrás de alimento e comida, certo? Já no Paleolítico, esse homem ele migrou, ele conseguiu sair da África, ele se deslocou da África e atingiu o continente, parte do continente da Ásia, e chegou até a Oceania. Isso ainda já no Paleolítico, já no período da história. Há 40 mil anos atrás, já esse homem ele conseguiu chegar do continente americano. Primeiro ele migra da África para a Ásia, parte da África e também para a Oceania, e depois de 40 mil anos para cá ele atinge o continente americano. Aí nós vamos ter duas teorias dessa migração, porque nós sabemos que o continente asiático está separado do continente americano, correto? Mas a principal teoria é que esse homem teria migrado da Ásia para a América, passando pelo Estreito de Bering, região gelada, fria, que separa o continente asiático do continente americano. E acredita-se que essa região havia congelado, essa água teria congelado durante um período de glaciação, e esse homem teria atravessado. Mas há uma segunda teoria também que crê-se que o homem teria conseguido navegação, por meio de navegação, teria navegado da Oceania para chegar na América do Sul, ok? Existem essas duas teorias. No período neolítico, o homem se desenvolve aperfeiçoamento, desenvolvimento da agricultura. O homem consegue desenvolver a agricultura e, simultaneamente, também a domesticação de animais, Isso contribui para o processo de sedentarização, ou seja, o homem começa a se fixar. Uma vez que ele começa o plantio, começa a desenvolver a agricultura, ele planta e também domestica alguns animais, então ele começa a ter o alimento, produzir seu próprio alimento, não mais buscar esse alimento na natureza, mas ele próprio produzir. Então começa assim ele fixar em determinados locais e aí o homem começa a buscar as margens de alguns rios, buscando terreno fértil
para o plantio, para o exercício da agricultura, para a prática agrícola. E assim ele começa a fixar e formar alguns pequenos grupos e começar a construir habitação, correto? Mesmo com essa habitação, o homem continua se deslocando, de acordo com a necessidade, enfrentado para as adversidades, ele se desloca de uma região para outra. No século XIX, né, migrações no século XIX, com o processo, com a consolidação da industrialização na Europa, a aceleração do processo de industrialização, então muitas pessoas se deslocam, né, para regiões, ocorrendo assim também o êxodo rural, muitas pessoas saem do campo, da prática da agrícola e vai para os grandes centros, para os locais dos centros urbanos, para em busca de emprego. Ocorre que nem todos conseguem se agasalhar, se assegurar, e além da industrialização, também há o investimento, o crescimento de investimento na área da saúde. E as pessoas se deslocam em busca de emprego. Mas muitas pessoas ficam desempregadas, né, e começam a se deslocar para outras áreas. Sobretudo com a evolução do transporte marítimo, permite as pessoas se deslocar para outras